E hoje nós trazemos um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é Espíritas, instruí-vos. Um tema muito interessante, um tema muito importante para todos nós. Então, esse tema, ele traz algumas nuances muito interessantes. E o primeiro deles, eu gostaria de contar uma história para vocês, uma história verídica. Algumas dezenas de anos atrás, tinha um senhor já de mais de 50 anos, sentado em seu escritório, e ele estava trabalhando. O seu escritório era bem confortável, era grande, espaçoso, e também funcionava como uma biblioteca. Esse senhor olhou para a sua mesa, uma mesa grande como essa, semelhante a essa, e ali, sobre aquela mesa, estava empilhado de papel, mas não de forma desorganizada. Os papéis que ali estavam todos eles ordenados e organizados. Aquele senhor, naquele momento, ele recebia dezenas, centenas de cartas do mundo inteiro. Mas antes dessas cartas chegarem até ele, a sua esposa, que era a sua fiel escudeira, uma mulher extremamente inteligente, muito fluente, ela era artista, professora, poetisa, amante das artes. A sua esposa primeiro lia todas as correspondências que chegavam para ele. Não que ela tivesse ciúme ou mesmo curiosidade. Na verdade, ela, como uma trabalhadora, assim como ele, uma pessoa muito responsável, ela lia essas cartas antes para que pudesse selecionar as cartas que chegariam até ele, que ele deveria ler, que ele deveria refletir, que ele deveria responder e que pudesse, junto com essas cartas, dar continuidade ao seu trabalho. Portanto, ali naquela mesa estavam menos de um terço das correspondências que ele recebia. Porque ela já tinha conhecimento suficiente, inteligência mais do que suficiente, e ela, de muitas daquelas cartas, ela mesma já respondia, era elogios, ela agradecia, então ela colaborava e muito com ele. Entretanto, dessas cartas que chegavam até ele, muitas delas eram críticas ferozes. Porque o ser humano, quando ele quer, ele sabe ser cruel. E criticava não só o seu trabalho, mas também criticava a sua pessoa. E ela, a sua esposa, ela não privava das críticas. Tinha algumas que ela sabia que era totalmente infundada. Mas quando havia alguma crítica que merecesse a atenção dele, ela levava as críticas e deixava na mesa, sobre a mesa, para que ele pudesse ler. Ela catalogava as cartas por assunto, porque assim facilitava o trabalho, a leitura, o entendimento dele. Então, ela, sobre a mesa, ela ia separando por tópicos, por assuntos, aqueles mais interessantes, menos interessantes, aqueles que ele deveria refletir, dedicar mais atenção e tempo, dos outros. Naquele dia, esse senhor, ele estava lendo exatamente as críticas que chegavam. O elogio servia para ele como um combustível para continuar o trabalho e perceber que estava no rumo certo, mas não que ele necessitasse de elogios. Mas as críticas, nesse período, eram muito violentas, muito agressivas, e isso foi minando a resistência dele. Em determinado momento, ele sentou, já no final do dia, após ler várias dessas críticas, e começou a se questionar. Será que o trabalho que eu estou fazendo, será que o que eu estou realizando, a que eu estou me dedicando, vale a pena? E nesse instante, ele olhou do lado direito da sua mesa, e ali havia um envelope grande, volumoso. Isso chamou a atenção, porque normalmente o que se recebia naquele momento eram cartas, telegramas. Não era ainda rede social, não tinha nem o fax ainda. Mas naquele momento ele olhou aquele envelope grande, encorpado, e isso despertou a atenção dele. E ele pegou esse envelope, abriu e viu que ali dentro havia um livro. E isso despertou a atenção dele. E ele então, abrindo o livro, ele leu e viu que tinha uma dedicatória. E abaixo dessa dedicatória havia uma segunda dedicatória, ali na primeira página. Isso despertou a atenção. E dentro do livro tinha um outro envelope.
E estava escrito assim: Senhor fulano de tal, com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. E depois dessa carta, dessa introdução, ali havia uma história, em que essa pessoa que encaminhou essa carta e esse livro contava a sua história. Naquele momento, o nosso personagem, extremamente cansado, exausto, já com certo desânimo, levantou, foi até a janela e ficou olhando a rua. Lá fora estava chovendo, já estava escurecendo, fazia frio. Ele ficou olhando a rua, olhou o céu e de repente ele deu um suspiro. E junto com esse suspiro ele deu um sorriso. Voltou, sentou e se pôs novamente a trabalhar. Agora com um ânimo redobrado. Agora com mais vontade, com mais certeza e convicção de que sim, ele havia tomado o caminho certo. Vocês gostariam de saber a história do remetente dessa carta? Mas a história desse homem, ele descreve da seguinte maneira: quando ele era jovem, muito jovem, ele percebeu que ele tinha um amor muito especial por tudo aquilo que pudesse levar instrução, conhecimento às pessoas. Ele ficava encantado com os livros, como que uma página em branco poderia ganhar algumas palavras, algumas letras, e aquilo tivesse vida, tivesse força, tivesse interesse, que pudesse despertar a atenção, a curiosidade, o ensinamento das pessoas. Como que uma folha em branco pode se transformar em um jornal, em um cartaz? E ele ficava admirado com essa capacidade do ser humano. Mas ele percebeu que ele não tinha nenhum dom, nenhum talento para escrever. Como ele gostaria de escrever um livro, por menor que fosse, mas ele não tinha o dom, não tinha o talento. E então ele tomou a decisão que iria trabalhar em uma tipografia, em uma gráfica, porque lá sim, ele poderia pegar qualquer tipo de papel e fazer com que ela ganhasse vida. E ele, assim fazendo, estudou, se preparou e arranjou emprego em uma gráfica. Realizado, nós seres humanos somos assim. A partir do momento que nós conquistamos um sonho, que nós realizamos um sonho, outra realização, abre espaço. E ele ali, trabalhando seriamente, com muita disciplina, com muito cuidado, com muita responsabilidade, deixou brotar em si o segundo sonho. O segundo sonho dele não era um sonho também assim, impossível. O que ele queria era conhecer uma moça que fosse séria, uma moça que quisesse contrair o casamento, uma moça que quisesse constituir uma família e que quisesse ter filhos. E ali mesmo na gráfica, ele conheceu essa jovem, que assim como ele, tinha os mesmos sonhos e os mesmos ideais. Conhecer um homem reto, probo, um homem honesto, que quisesse casar e ser casado, constituir uma família e que pudessem sim ter muitos filhos. Era o sonho dela, ter muitos filhos, uma casa cheia, mas ela também sonhava em ter uma casinha. Não precisava ser uma mansão, não precisava ser um palacete. O que ela queria é que fosse uma casa. Poderia ser modesta, poderia ser simples, mas que ou na frente ou atrás da casa tivesse um jardim, para que ela pudesse cuidar da casa, para que ela, as crianças e o seu marido pudessem ter momentos em família ali, plantando, brincando, se divertindo. E assim os dois se aproximaram, com os mesmos sonhos, os mesmos ideais, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E eles começaram um namoro. Com muita dificuldade, eles conseguiram comprar a casinha do sonho. Ficava no alto de uma montanha, mas tinha o tão amado, o tão esperado e querido jardim. E eles compraram a casinha, começaram a mobiliar e se casaram. Era só alegria, felicidade na vida dessas duas pessoas, desses dois seres.
Um dia, ele saiu para fazer compras. Já havia se passado alguns meses. Ele sai para fazer compras e quando ele retorna, ele encontra a sua esposa pálida. E ele imediatamente se preocupa. Meu bem, o que está acontecendo? E ela diz, eu estou sentindo tonturas, meu estômago está embrulhando, eu estou sentindo uma certa fraqueza. E ele então falou, oba, é o nosso primeiro filho. Todos os sintomas eram de uma gravidez. E assim, eles marcaram uma consulta com um médico para fazer os exames preliminares para se certificar que realmente o tão amado, tão querido primeiro filho estava a caminho. Quando chegaram lá no consultório, o médico perguntou a que eles vinham e ela então explicou os sintomas. E à medida que ela foi explicando os sintomas, o médico começou a franzir a testa. E ele estranhou. Por que ele estava franzindo a testa? O médico estava franzindo a testa se aquele era um momento de tanta alegria, tão especial para ambos. E o médico então fez silêncio e falou, nós faremos alguns exames e depois dos exames eu falo para vocês como está. E foi assim que o médico pediu uma bateria de exame. Eles ficaram lá, ele marcou os exames o resultado dos exames para outra semana. E na outra semana, quando eles chegaram, o médico pediu para que eles sentassem. E eles perceberam que o médico estava muito sério. E aí o médico disse, eu não tenho boa notícia para vocês. O que vocês estão pensando que é uma gravidez, na verdade não é. É um câncer terminal. Doutor, mas como? Sim, um câncer terminal. E ela só tem mais alguns meses de vida. Mas doutor, não é possível, ela é muito jovem. O médico disse, sim, é uma doença que a levará ao óbito, que a levará à morte. Os dois saíram dali em choros, em prantos, e de fato, depois de alguns meses, ela veio a falecer. Naquele momento, a vida do jovem acabou. Ele ficou extremamente arrasado. Foi como se debaixo dos seus pés tivesse aberto um buraco. E ele não encontrava a saída, ele caiu num abismo profundo. E ele então desgostou-se da vida. Um sofrimento intenso tomou conta do seu coração. Ele tentava ir trabalhar, uma depressão profunda o acomodou. E ele então tentava ir para o trabalho, mas ele não conseguia. E equivocadamente ele achou que a solução para todos os seus problemas ele encontraria no álcool. E esse jovem, então, começou a beber. E assim, ele trabalhava um dia, faltava 2. Trabalhava um dia, faltava 3. Trabalhava 2, faltava 5. Até que um dia o seu patrão chamou e falou, olha, eu gosto demais de você. Você sempre foi um bom profissional, uma boa pessoa. Mas desse jeito eu não posso continuar com você. Se você não voltar ao seu equilíbrio, eu terei que te demitir. Mas essas palavras parecem que só fez piorar a situação. Agora ele já não conseguia mais ir trabalhar e só fazia beber. O álcool ganhou a luta. E ele bebia, até que o patrão resolveu a demiti-lo. O que piorou a situação, por quê? Porque agora, antes ele ainda tentava ir para o trabalho e não conseguia. Agora ele não tinha nem trabalho para onde ir. E assim o álcool foi consumindo, até que um dia, no ato e no auge do seu desespero, ele entendeu que o melhor caminho para ele seria tirar a sua própria vida. E essa ideia, que começou de mansinho, devagarinho, foi tomando conta. Foi tomando corpo até o ponto que ele só pensava em como ele chegaria a tal ato. Um dia, ele pegou o jornal ao acaso e ali estava falando que na sua cidade, na capital onde ele morava, havia um rio caudaloso, muito violento, muito agressivo, principalmente nas épocas de chuva, que estava servindo como ponto de suicidas. Ali as pessoas procuravam no auge do seu desespero e se atiravam. E ele então pensou, é ali que eu vou acabar com toda essa angústia, com toda essa dor. E assim, num final de tarde, chuvoso, o céu
nublado, um pouco de frio, ele encaminhou-se para aquela ponte para tirar a vida. Mas, como as autoridades perceberam que ali tornara-se um ponto de suicídio, eles colocaram algumas placas tentando proteger, tentando evitar que as pessoas se atirassem. E ele passou em toda a ponte procurando um local onde ele pudesse se apoiar e se atirar. E quando ele chegou lá no finalzinho da ponte, ele viu que ali tinha um vão, uma abertura, que ele facilmente poderia se projetar, caindo no rio e morrendo fatalmente. E ele então falou: é agora. E ele então colocou sua mão direita, e quando ele foi passar a perna para se atirar, ele percebeu que por sobre a sua mão direita havia um envelope. E dentro desse envelope tinha alguma coisa volumosa. E ele, no auge da curiosidade, como nós, ele então tomou a decisão que iria abrir aquele envelope. E quando ele abriu o envelope, tinha um livro lá dentro. E ele leu, estava escrito assim: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado Lawrence. Ele pegou a obra e falou assim: mas que é isso? Uma obra, um livro, salvar uma vida, dar sentido à dor, dar sentido ao sofrimento de um ser? Que livro é esse? E ele tentou ler, olhar, mas ele não enxergava. Tinha um poste, tinha uma luzinha fraquinha. Ele foi lá de baixo e começou a ler. E ele pensou: esse livro até que é interessante. Vou embora para casa, vou ler, e amanhã eu me suicido, eu me mato. Porque o que eu vou fazer hoje eu posso fazer amanhã, depois de amanhã ou qualquer dia. E ele foi embora para casa. E ele não se matou no dia seguinte, não se matou no outro dia, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. E ele então pegou essa obra e enviou para o seu autor, com os seguintes dizeres abaixo do primeiro. O primeiro, Lawrence, tinha escrito: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E ele escreveu embaixo: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperarem em sua publicação. Assinado Joseph Perret. Mandou para o autor. O autor, Hippolyte Léon Denis Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. Naquele momento, no auge da dor, no ápice do seu sofrimento, aquele homem encontrou sentido e significado para a sua vida através da obra O Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, os Espíritos e Kardec vão escrever para nós: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E o segundo: Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo, nos ensinamentos do Cristo, nas palavras do Cristo, nas atitudes, nas ações do Cristo, estão todas as verdades que nós necessitamos, que nós precisamos, que nós carecemos. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Uma senhora, ela com 82 anos, lá em São Paulo, um amigo meu estava almoçando e fazendo a leitura de um livro. Essa senhora, 82 anos, levantou lá da mesa, veio até ele e falou assim: nossa, meu filho, que livro grosso é esse que você está lendo, hein? Ele falou assim: é um livro muito bom, que quando me pede alguma referência de leitura, eu sempre me indico. Ah, é? Aposto que é um livro religioso. De fato, senhora, é um livro de uma religião, de uma doutrina. Eu não acredito em Deus. Já procurei Deus em tudo. Já procurei no
budismo, protestantismo, catolicismo, já estudei tudo, já visitei, já fui, já conheci. E para mim, Deus não existe. Porque em todo lugar que eu procuro é aquele Deus raivoso, vingativo, mau, violento, agressivo. Me diga, como eu posso acreditar em um Deus assim? Ela disse: olha, esse livro aí, eu sei de cor e salteado. Eu sei de frente para trás, de trás para frente. Pode perguntar que eu te falo, meu filho. E ele então disse para ela: senhora, já que a senhora me dá a liberdade de poder perguntar, a senhora me lembra o que está no Evangelho de João, no capítulo 1? Sim, eu lembro. A respeito de Deus? Sim, eu lembro. E o que é que está escrito? Que Deus é amor. Senhora, se Deus é amor, como pode ser Ele rancoroso, raivoso, vingativo, violento e mau? Ah, você ainda não me convenceu. Senhora, o que está em Mateus capítulo 5? Ah, a oração dominical. E o que está escrito lá? Pai nosso. Não é assim que começa? Então o nosso Pai é Pai de amor. Como é que o amor incondicional pode ser raivoso, vingativo, cruel, mau e violento? Meu filho, você tem razão. É a primeira vez que eu ouço algo diferente desse Deus raivoso e vingativo. Você está me dizendo que Deus é amor e que Deus é Pai nosso. Que livro é esse que você está lendo? E ele falou: o Evangelho segundo o Espiritismo. E onde que eu compro? Ele falou: não, a senhora não vai comprar. Toma de presente, leva e faça boa leitura. Até um tempo atrás eu me lembrei, tinha uma campanha, chamava-se Esqueça Emmanuel. Alguém aqui lembra? Não, ninguém lembra. A proposta era você comprar um livro da leva de Emmanuel e esquecer esse livro em qualquer lugar. Pega o livro, lê e esquece. Deixa ele ali, num ônibus, aonde você estiver. Esqueça Emmanuel, porque com certeza esse livro salvará uma vida, assim como o livro dos Espíritos salvou a vida daquele homem. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já leram esse livro? Bíblia? Não é. Esse livro aqui é um compêndio que reúne as 5 obras básicas e mais o que é o Espiritismo. Sabe por que eu fiz essa pegadinha com vocês? Porque me preocupa muito no nosso meio, no meio espírita, onde, por exemplo, a casa Joana d'Arc tem a sua primeira sala biblioteca e as nossas bibliotecas estão mofando, estão cheias de aranhas, porque muitos de nós estamos num erro, caindo num erro muito grave, é a arrogância intelectual. Já li tudo, já sei tudo, inclusive médiums que frequentam o passe, que frequentam as reuniões mediúnicas, dizendo: já li tudo, já sei tudo. Já mesmo. Aqui nós temos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médios, a Gênese. Qual foi a obra que eu esqueci? O Céu e o Inferno. Aqui nós temos muitas instruções. Já lemos tudo? Eu estava em uma casa e aí entrou uma senhora, já de idade, com uma menininha de 10 anos. Elas entraram, estava sentado eu, o presidente, o vice, e nós estávamos conversando porque faltava um tempo para a palestra. Essa menininha entrou, foi lá na primeira prateleira, olhou, balançou a cabeça, virou e foi para o meio da prateleira. Foi lá, começou a olhar, balançou a cabeça. Foi lá para a última, e é uma biblioteca bem surtida, com muita qualidade de livro. Foi lá na última, começou a olhar, folheou, balançou a cabeça. E a senhora que estava com ela disse assim: vamos, minha filha. Por
que vó chama netinho de filha? Acho que é filho 2 vezes, né? Ela falou, vamos minha filha, a vovó está com pressa. E a menina de 10 anos pôs a mão na cinturinha, bateu o pé e falou assim, mas vovó, eu já li tudo. Vovó, eu já li tudo. Eram os livros infantis da casa. O presidente da casa virou e falou assim, você gostaria de saber a história das duas? Me contando a história, ele falou assim, olha, há muitos anos atrás, há uns 5 anos mais ou menos atrás, essa senhora chegou aqui no centro. E ela foi lá na biblioteca e ela se encantou com a biblioteca. Mas saiu com as mãos vazias. E quando ela estava saindo, a bibliotecária chamou ela e falou assim, senhora, a senhora precisa de alguma ajuda, orientação a respeito de escolher algum livro? Ela falou assim, se eu soubesse ler, eu gostaria. E ela virou as costas para sair e a bibliotecária falou assim, senhora, a senhora gostaria de aprender a ler e escrever? E ela, é tudo que eu mais quero na vida. Eu já cansei de pegar ônibus errado, porque eu não entendo os números, e às vezes troco os números, e eu pego o ônibus errado. Era a época do Mourão, e essa senhora, a bibliotecária falou, a semana que vem, a senhora vem, e eu vou começar a ensinar a senhora a ler e escrever. E na outra semana, a bibliotecária se preparou, sentou, e quando essa senhora chegou, ela começou a dar aulas para ela. Essa senhora falou, mas e agora? Como que eu pratico? Ela falou, pega os livros infantis, leva para casa, porque lá tem a gravura, as letras são grandes, e a senhora vai praticando a leitura. E nessa época, a netinha dela ficava com ela. E a netinha dela falava, vovó, o que você está fazendo? E ela falou assim, eu estou lendo algumas historinhas. E a netinha disse, vovó, a senhora lê para mim? E ela falou, sim. E ela pegava o livro com muita dificuldade, e ia juntando as palavras, ia juntando as historinhas, mostrava as figuras para a neta e lia. A netinha pegou gosto pela leitura. E as duas sentam em casa para fazer a leitura. O grande perigo nosso, espíritas, é que nós já achamos, ou nós nos colocamos na condição de que já sabemos tudo, já lemos tudo e que nada mais há para fazer. Pensa bem, vocês conhecem alguma outra doutrina que tem um arcabouço, tem uma quantidade de instruções como tem a nossa? Vocês conhecem alguma doutrina? Não tem. E sabe o que é preocupante quando se diz, eu já li tudo? Façam as contas comigo. Chico Xavier psicografou quantos livros? 412. Divaldo Pereira Franco, alguns falam 250, outros 300. Vamos pegar 300 para arredondar a conta, em vez de 412, vamos arredondar para 400. Porque eu saí do banco, o banco saiu de mim, então eu sou ruim em matemática. Piorou. Mas nós temos Ivone, nós temos tantos espíritos que ditaram para nós, Leon Denis, Sueli Caldas Schubert, tantos espíritos aí, vamos arredondar com 400, mais 300, mais 100. Nós temos 800 livros para ler, fora as obras básicas. Pega esse 800 e divide por 4. 800 dividido por 4 vai dar quanto? 200. Sabe o que é esse 4? A média de livros lidos no ano pelo brasileiro. Nós, para lermos essas obras, nós precisaríamos de 200 anos sem dormir, sem trabalhar, sem comer, só lendo. Se nós formos trazer para uma reencarnação, para ler tudo, nós precisaríamos em torno de 6, 7 reencarnações, no mínimo. E sabe o que é pior? Vai piorar. Porque num estudo feito, a média do jovem ler no ano é de 10 folhas. Segundo esses dados, nos próximos anos,
vai cair para 5 folhas, se nós não fizermos nada. Emmanuel vai dizer para nós que nós temos que criar o hábito da leitura. Ler de 1 a 2 páginas, ao menos, por dia. Mas sabe o que Leon Denis vai dizer no livro Problema do Ser Destino da Dor? Ele vai nos alertar sobre 2 coisas. Primeiro, que nós lemos muito. Não é verdade, né, gente? Mas lemos mal. Que nós estamos preocupados com a quantidade e não com a qualidade do que nós lemos. Leon Denis fala que nós devemos ler 1 ou 2 páginas e refletir. Concorda com Emmanuel? Faz sentido, gente? E a outra preocupação que nós temos, que Leon Denis vai dizer que um dos problemas que nós estamos perdendo, nós estamos criando para nós, é a perda da concentração. Naquele tempo do Leon Denis, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha. O que estava vindo naquele momento? Jornal. E o Leon Denis fala que a maneira como nós líamos ou estávamos lendo jornal naquele momento ia fazer com que nós tivéssemos dificuldade em se concentrar na leitura, porque nós pegávamos o jornal e ia passando. Faz sentido, gente? Hoje as mensagens no Instagram, para chamar a atenção de alguém, quantos minutos precisa? 1 minuto. Se for muito bom, 1 minuto e meio. Fora disso, nós não temos paciência. Allan Kardec trouxe para nós a base. Temos inúmeros espíritos que complementam essa informação. Para quê? Ou para quem? Para quem, gente? Para mim, para você. Mas Allan Kardec não fez só isso. Allan Kardec se preocupou em instruir os espíritas. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Ele também registrou as viagens que ele fazia. Viagens espíritas. Ele viajava divulgando a doutrina espírita e escrevia instruções para quem? Para nós. Allan Kardec, ele inclusive escreve uma orientação para as bibliotecas espíritas. Olha a preocupação dele. E Allan Kardec, do ano de 1858 a 1869, mensalmente ele publicava a Revista Espírita. Vocês sabiam disso? Todo mês, durante 12 anos, Allan Kardec publicava a Revista Espírita. Sabe o que é interessante? É que tem um detalhe aqui que muitas vezes a gente não presta atenção. Está escrito assim: Revista do Jornal Psicológico, 1858, 1869. O primeiro tratado que Freud, que é o pai da psicanálise, escreveu foi em 1882. Portanto, 24 anos depois de Allan Kardec falar do estudo psicológico. São dissertações, histórias, 12 livros, 12 anos para a gente estudar. Já lemos tudo? Divaldo Pereira Franco conta uma história. Há 3 anos atrás, está no YouTube, viu, gente? Divaldo diz assim que quando ele tinha 14 anos de idade, a mediunidade dele veio, e ele falou assim que veio com tudo. Ela veio, mas veio com força. E ele então descontrolou. E aí, um dia, ele falou assim: gente, eu converso com os espíritos, vejo os espíritos, desde criança. Ele tinha um amiguinho lá, um espírito, brincava com ele, né? Ele falou assim: por que eu não convoco um espírito para vir aqui me orientar como que eu vou equilibrar, organizar a minha mediunidade? E aí, ele pegou e convocou um espírito que pudesse vir instruí-lo. E veio o espírito Viana de Carvalho.
Divaldo, você chamou? Chamei, sim, senhor. Olha, eu estou com um problema, eu queria receber uma instrução do senhor. Pois não, Divaldo, o que você precisa? Olha, a minha mediunidade aflorou, está intensa, eu estou com dificuldade para organizar, equilibrar, dar uma direção certa nela. O que o senhor acha que eu devo fazer? E o Viana de Andrade diz para ele assim: meu filho, comece pelo livro dos Espíritos. Leia o livro dos Espíritos. E aí, Divaldo foi arranjar um livro dos Espíritos, que é esse aqui para ler. Em quantos dias vocês acham que Divaldo leu esse livro? Divaldo diz que sim, ele leu entre 2 e 4 dias, que ele já está com 94, lembra, isso foi 14 anos, foi 80 anos atrás, ele não lembra com precisão. Mas segundo Divaldo, ele leu assim, leu a questão número 10, ele achou muito interessante. Nossa, que pergunta interessante, que resposta interessante. E aí ele pulou para 20. Ele leu a número 20, achou muito interessante, ele pulou para 50. Ele leu a 50, achou interessante, ele pulou para qual, gente? 100. E ele falou que desse jeito, ele leu o livro dos Espíritos em 2 ou 4 dias, que ele não lembra. E ele falou assim, mas não me organizou, eu continuei tão destrabalhado do jeito que eu sou. Eu chamei o Viana de Andrade, mas o senhor falou que se eu lesse o livro dos Espíritos, eu ia equilibrar a minha mediunidade, minha vida ia se tornar mais equilibrada. E isso não aconteceu. E o Viana de Andrade disse assim: Divaldo, você leu? Li, sim, senhor. Divaldo, você leu? Li, sim, senhor. Divaldo, então se você leu, agora estuda. Divaldo conta que aí ele pegou a introdução e leu. Quando ele chegou na questão número 1, o que está na questão número 1? Que é Deus. Ele falou assim: nossa, eu nunca tinha pensado isso, eu ainda tenho essa crença desse Deus antropomórfico, que fica sentado à direita e à esquerda, você foi bom, vai para a direita, você foi mal, vai para a esquerda, esse Deus barbudo que fica julgando as pessoas. E qual é a resposta que os Espíritos dão para Kardec? Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele falou: nossa, mas que resposta interessante é essa? E aí ele começou a ler todos os dias, durante 2 meses, ele lia. E o Viana de Andrade veio e disse assim: Divaldo, e aí, você está melhor? Ele falou: estou melhorzinho. Então estuda mais. E aí, Divaldo conta que depois de 30 anos estudando regularmente o livro dos Espíritos, um dia ele chegou lá na mansão do caminho, estavam lá um bando de jovens, muitos jovens lá conversando sobre física quântica, física nuclear, física isso, física aquilo. Aí Divaldo falou assim: eu não lembro de ter visto nada de física no livro dos Espíritos. Gente, tinha 30 anos que ele estava lendo, estava estudando. E ele então convocou quem? Viana de Andrade. O senhor falou para mim que todas as respostas, tudo que eu precisasse, eu iria encontrar em um livro dos Espíritos. Mas eu não vi nada, absolutamente nada, a respeito de física quântica, física nuclear, física não sei o quê. Divaldo, meu filho, você está estudando mesmo? Estou, sim, senhor, todo dia eu leio. Eu sei de cor, de frente para trás, de trás para frente. Pode me perguntar a questão, que eu sei a pergunta e sei a resposta de cor. Divaldo, então me conta, o que é que está escrito na questão 64 de O Livro dos Espíritos? Divaldo: essa é fácil. E Divaldo conta que quando ele começou a repetir a pergunta, ele percebeu o tamanho da bronca que ele arrumou para ele. Ele fez a pergunta, o Viana de Andrade falou assim: Divaldo, agora fala a resposta. Senhor, precisa? Precisa. Fala a resposta. E o Divaldo falou a resposta, percebeu que era questão 64, era pura física. Mas como o Espírito era bondoso, queria ensinar o Divaldo, falou para ele: Divaldo, você leu, você falou para mim agora a questão 64, agora me conta o que está na questão 79.
Senhor, o senhor acha que precisa? Precisa, Divaldo. E Divaldo falou, naquele momento eu vi que era pura física. E Viana de Andrade falou assim, Divaldo, agora senta, eu vou te dar uma aula a respeito de física. Divaldo Pereira Franco, nessa palestra, com 94 anos, ele diz que há 80 anos, ele lê, estuda o livro dos Espíritos todo dia. E o que ele impressiona é que toda vez que ele estuda, ele aprende alguma coisa nova. Faz sentido, hein? Então, esse é um grande problema nosso. Nós precisamos tirar essa arrogância, esse orgulho, essa vaidade de que já sabemos tudo, não sabemos. Mas eu fui numa casa, meu amigo estava fazendo uma palestra, um amigo meu estava muito feliz. Rubens do céu, 2023, acabou a pandemia, vão voltar os estudos, janeiro. Nossa, Rubens, nós vamos começar as obras do André Luiz, vamos começar pelo básico, nosso lar. Eu falei, nossa, mas que lindo, é uma casa grande, semelhante a essa aqui. Vocês vão começar o estudo? Vamos sim. Eu falei, quantos tem inscrito? Tem 42. Eu falei, nossa, que maravilha. Ele, não, vamos ter que fazer aqui no salão, porque as salas nossas são pequenas e não cabe todo mundo. Então a gente vai fazer aqui no salão. Eu falei, nossa, que espetáculo, reúne todo mundo, vamos. Olha que maravilha. Aí passou. Em outubro, eu fui lá fazer a palestra de novo. E eu perguntei, curioso que sou, e aí, como que está o estudo? Está indo. Eu percebi nele aquele desânimo, né? E eu perguntei assim, mas por que você está desanimado? Tinha 42. E agora? Tem 8. 8 no estudo. E, gente, é uma pessoa extremamente competente, conhecedora da doutrina espírita, que tem muito para nos ensinar. Mas muitos de nós agora nos acomodamos em casa. Nós ainda queremos só estudar em casa. É bom, é legal. Mas dentro das nossas salas também é muito bom, se não ótimo. Se não dizer melhor. Porque ali a gente conversa, a gente troca opinião, a gente se olha, a gente se vê. Você percebe, agora sabe qual que é o problema? A gente está passando mal, está acontecendo alguma coisa. O que a gente faz? Fecha a câmera. Quando a gente está no estudo presencial, a gente olha no olho da pessoa e sabe que ela não está bem, ela está sorrindo, mas por dentro está chorando, e aí a gente pode dar a mão. Uma carta foi encontrada no campo de concentração de Auschwitz. E essa carta é endereçada aos professores, aos educadores. Todos nós, sinceramente, eu entendo assim, todos nós somos professores. Todos nós somos educadores. A todo instante nós estamos ensinando e estamos aprendendo. É ou não é? E esse senhor, então, endereça uma carta aos professores, que poderia ser aos pais, aos responsáveis, e ele escreve assim: prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração, Auschwitz, um dos piores campos de concentração dos nazistas, onde milhares de pessoas foram mortas durante a Segunda Guerra, milhões de pessoas foram mortas. Auschwitz foi um dos principais campos de extermínio. E ele escreve assim: meus olhos viram o que nenhuma pessoa devia presenciar. Câmeras de gás construídas por engenheiros ilustrados. Ele vai descrever o que ele viu. Câmeras de gás construídas por engenheiros ilustrados. Crianças envenenadas por médicos instruídos. Bebês mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês mortos a tiros por ginasianos e universitários. Assim, desconfio da educação. Olha o que ele está descrevendo, o que ele viu. Meu pedido é o seguinte: ajudem os seus discípulos a serem humanos. É humanizar o homem.
Parece absurdo a gente falar em humanizar o que é humano, mas precisamos humanizar. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Esse é o segundo. O que a doutrina espírita vai falar para nós não é simples instrução. Vai falar para nós que a instrução e o amor vai nos dar, vai nos construir, vai elaborar, vai nos transformar numa pessoa educada moralmente. Assim desconfio da educação. Meu pedido é o seguinte: ajudem os seus discípulos a serem humanos. Os seus esforços nunca deverão produzir. Os seus esforços nunca deverão produzir monstros cultos, psicopatas hábeis ou enxmas instruídos. Enxmas instruídos. Ler e escrever, saber a história e a aritmética só são importantes se servem para tornar os nossos estudantes humanos. Então nós temos que nos instruir. E depois de instruir, que é teoria, ir para a prática. A prática é o amor. É o que a doutrina espírita vai dizer para nós da educação moral. Teoria e prática. Porque senão nós nos transformaremos em enxmas instruídos. Vocês sabem quem foi Adolf Eichmann? Não é o Hitler. Ele era um dos alto comandos de Hitler. E quando ele é julgado, inclusive tem um livro a respeito do julgamento dele. Quando ele vai dar o depoimento dele, ele diz o seguinte: o meu cadáver vai dar cambalhotas de alegria no túmulo. Gente, era uma pessoa extremamente instruída, inteligente, sabedora das coisas. Adolf Eichmann. O meu cadáver vai dar cambalhotas de alegria no túmulo pelos 5 milhões de judeus que eu matei. Meu cadáver vai dar cambalhota no túmulo pelos 5 milhões de judeus. A doutrina espírita vai dizer para nós que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Humanizar o espírito e ajudá-lo a se tornar um homem de bem. Na questão 63 do livro Consolador, pergunta-se a Emmanuel qual é o mais importante, o amor ou a instrução? E o Emmanuel vai dizer para nós: o amor. Porém, nós precisamos da instrução para frutificar, fortalecer, engrandecer o amor. Porque o amor, ele sempre cabe em qualquer lugar. A instrução sem o amor, ela é danosa, ela é perigosa. Mesmo que nós tenhamos boa intenção. Mas um amigo meu, excelente jogador de futebol, excelente, forte, viril, técnica, habilidade extraordinária. E aí uma vez ele foi jogar numa cidade vizinha. E lá ele fez muito sucesso, as pessoas gostaram muito. O pessoal do Atlético Mineiro viu o menino lá jogando e falou: olha, nós queremos que você vai fazer um teste lá com a gente para você jogar. E ele pegou o nome, o endereço, pegou tudo certinho para ele ir fazer o teste lá no Atlético Mineiro. Eles ficaram encantados com ele. Na volta, quando eles estavam voltando de Sacramento para Araxá, o amigo dele, para desviar de um buraco, bateu na ponte e o carro capotou. Ele estava no banco de trás, porque ele tinha jogado, ele era uma pessoa muito esforçada, corria muito, ele estava cansado, ele estava dormindo. E os dois na frente estavam com cinto de segurança. O carro capotou e ele foi jogado para fora do carro. E ali, cheios de boa vontade, cheios de boa intenção, eles foram até lá e pegaram um pelos braços, o outro pela perna,
e retornaram com ele até a pista, até a rodovia. Moral da história? Nesse gesto nobre, mas sem conhecimento, ele se tornou um tetraplégico. Então, o que os Espíritos vão dizer para nós, e que a gente precisa levar, é que nós precisamos do amor e da instrução. E o que Emmanuel fala para nós não é muita coisa. Ler uma página por dia, 2 para refletir. Eu tenho 2 irmãs, católica, apostólica, romana, fervorosas, praticantes, muito mais do que eu que sou espírita. E elas me disseram: Rubens, como essa doutrina que você professa é maravilhosa. Elas são apaixonadas pelos romances espíritas. E eu falei: quais? E ela me falou um monte. Eu falei assim: mas você não leu os melhores? Quais são os melhores? Renúncia, Paulo Estevam, há 2000 anos atrás, 50 anos depois, Ave Cristo, Tempo de Volta, Tempo de Bezerra. É mesmo? Sim. E depois delas lerem, elas falaram: muito obrigado pela indicação. Nós agora somos católicos, mas instruídos. E está tudo bem. Obrigado a todos, fiquem com Deus.